Começar pelos fins. A nova questão comunista. Lucian Sèvres. 3.09. Uma condução sem direções. Voltemos ainda à vasta e crucial questão das direções. Os estatutos aprovados no 28º Congresso do PCF gratificam-nas, já o lembramos, com um papel fundamental, indispensável, decisivo, consistindo nomeadamente em mobilizar a combatividade, encorajar a intervenção dos comunistas e, em geral, impulsionar o trabalho. Através desta representação motriz das direções, revela-se, quer se queira, quer não, a ideia de uma certa passividade espontânea dos aderentes, que seria constantemente necessário estimular, levar à iniciativa, motivar para intervirem. Estranha ideia que me leva irresistivelmente a pensar nessa tão tenaz visão da relação pedagógica, segundo a qual o professor tentaria penosamente a dinamizar um aluno por essência demasiado inerte. Ora, de quem é a culpa se o ensinado não é suficientemente animado pela alegria de aprender e fazer? Sou daqueles que desde sempre consideraram, para o dizer de um modo algo simplificador, mas violentamente verdadeiro no essencial, que o fracasso escolar é não do aluno, mas da escola. E se a necessidade de direções que impulsionem o trabalho comunista traduzisse um certo fracasso não do militante, mas do partido? Não conheço decisão existencial mais dinâmica por natureza do que a da mulher ou do homem que, contra tudo e contra todos, se toma comunista para participar em nada menos que a transformação de um mundo. E esta comunista e este comunista, uma vez no partido, precisariam que a sua combatividade aí fosse mobilizada, a sua intervenção encorajada, o seu trabalho político impulsionado por direções especialmente encarregadas disso. Quem poderá não ver a profunda enormidade disto? Não há aqui uma inversão onde se revela toda a essência do centralismo autocrático, que a aspiração recalcada da base opõe demasiadas vezes à diretiva compulsiva do topo, não sem deparar em mais de um caso, claro está, com uma certa surda resistência. Olhando melhor, quem é ativo, quem é passivo? Assim, quando se acabou por sentir toda a necessidade de subverter e erradicar o centralismo autocrático, quer dizer, o stalinismo vulgar, incessantemente revigorado pela alienação política dominante, e que é simplesmente aquilo de que o PCF estava a morrer, não vimos nós as coisas inverterem-se mais uma vez de maneira bem edificante? Toda a minha pequena experiência desde 1984, e comigo a de muitos outros comunistas, e a de quantos antes de mim, é a de que foi necessário travar uma terrível batalha para mobilizar a fraca aptidão autocrítica da direção, para encorajar a sua difícil tomada de consciência sobre o que já não podia continuar assim, para impulsionar cada uma das mudanças que ela sempre acabou por só consentir mesmo no fim. Esta história real deverá ser contada sem cosmética. A sua rudeza é muito pouco conhecida. Na sua crítica do programa de Gotha, Marx tem esta magnífica frase que destrói com um só golpe a ideia de Lassalle de uma educação do povo pelo Estado. É, bem pelo contrário, o Estado que precisa de ser educado de maneira ruda pelo povo. Sendo, aliás, as coisas pouco comparáveis, eu não estaria longe de considerar que o avanço para uma força comunista, digna desse nome, se medirá pelo grau de definhamento das direções. Porque, em resumo, de que necessita para se organizar eficazmente a multiplicidade de iniciativas que, em todos os estaleiros da transformação social, uma força comunista revivescente tem por vocação libertar? Para isso são necessárias não decisões verticais de direções que digam o que deve ser feito, mas sim intervenções horizontais de coordenações que ajudem a fazê-lo. Reunir a informação sobre a atividade comunista, centralizar as experiências e as questões que delas decorrem, proceder ao aprofundamento crítico que estas reclamam, transmitir a todos os resultados provisórios deste último, tomar as iniciativas de segundo grau e as medidas de organização específicas que essas próprias tarefas exigem. Este é o papel que, a todos os níveis, do local ao nacional, legitima a existência de aquilo a que no PCF hoje se chama comitês. Papel que podemos com razão afirmar como fundamental. Mas será ainda necessário fazer prevalecer em todas essas instâncias, contra certas tenazes atitudes de poder, as exigências de uma completa transparência de funcionamento, de uma rotação razoável dos indivíduos, de um lugar de grande importância dado à juventude de ambos os sexos? Pensará-se o bastante no facto, por exemplo, de Marx ter mal 30 anos e Engels 28 quando escrevem o manifesto? Que Maurice Thorez tem também 30 anos quando se torna primeiro responsável do PCF? Que Lenin, amigavelmente chamado o Velho no seu partido, tem 47 anos em 1917 e Trotsky 38 e Bukharin 29?
O comunismo só será feito pela juventude do mundo. Mas se é patente a enorme utilidade de comitês assim concebidos, a legitimidade das comissões e dos secretariados, com o tão pesado sentido que Stalin deu ao seu termo, não porá um seríssimo problema. Mas não será uma pesada forma de alienação política, obviamente inaceitável numa perspectiva autenticamente comunista, que órgãos de autoridade se elevem, de facto, acima dos comitês que devem em princípio servir e acabem por estar tão acima que se tornam em todos os aspectos os seus senhores, sob a designação oficialmente negada, mas irrecusável na prática, de direção. Ainda no início dos anos 90, um membro da Comissão Política, de que não interessa agora o nome, descuidadamente se desculpava numa sessão do Comitê Central de comunicar uma informação importante antes de a dar a conhecer à direção. Que, por exemplo, o Comitê Nacional, para desenvolver, num espírito inteiramente novo, tarefas de coordenação de grande amplitude, deva dispor de órgãos executivos eficazes, é inteiramente compreensível. Mas isto é o exato contrário do seu despossamento por uma direção omnipotente e incontrolável. Da renúncia ou não a esses instrumentos de poder, que por essência são, no sentido forte, as comissões e secretariados, depende de modo direto, a meu ver, a superação ou não da forma partido, cuja crise atual ameaça a própria sobrevivência do comunismo como corrente política de futuro em França. Reconheçamo-lo contudo. Basta encarar um só instante a ideia de um partido sem comissão nem secretariado nacional, ou mesmo federal, para que se sinta uma vertigem, principalmente tendo-se alguma experiência daquilo a que se chama os problemas de direção. Reação cuja análise é das mais instrutivas. De onde vem esta angústia que suscita a simples eventualidade desta supressão? Não será, contudo, muito claro que isso não seria nenhum obstáculo para o desenvolvimento responsável e coordenado de iniciativas visando a superação do capitalismo em todos os terrenos do movimento social politizado, quer dizer, para aquilo que deve constituir a função primordial de uma força comunista? Sem dúvida, mas acontece que, em compensação, este desaparecimento surge à primeira vista como impeditivo radical para o cumprimento da função secundária que consiste em intervir nos locais clássicos da política dominante. E nada poderia ser mais revelador em relação ao que, no cerne da forma partido, impõe com tanta força a existência das comissões e dos secretariados, do mesmo modo que a dos dirigentes, a começar pelo primeiro dentre eles. Tomar rapidamente posição sobre uma grande questão de atualidade, decidir a estratégia de uma grande batalha eleitoral, realizar uma negociação cimeira a nível nacional ou internacional, sendo as coisas o que são, assumir tarefas deste tipo não nos confronta com categóricos imperativos organizacionais em que se exprime a própria essência da política profissionalizada? É que há necessidade de poder decidir só ou com um pequeno coletivo, de ter os meios de comprometer o partido, de estar seguro de uma certa permanência no cargo e assim sucessivamente. Em resumo, ser dos que detêm o poder. Aqui está o fundo da questão. As direções não são de modo algum necessárias na atividade que tem como finalidade direta a superação de uma qualquer alienação, incluindo a alienação política, mas sim naquela que visa conquistar poder e mesmo o poder, onde tem precisamente a sua fonte esta alienação política e a forma partido que lhe corresponde. Salta à vista a ligação fundamental entre formas da organização e conteúdo da política. Assim, quando um partido comunista limita de facto o essencial da sua atividade a intervir no campo político institucional, porque crê dever fazer depender qualquer transformação social realmente séria de uma prévia conquista do poder, ou porque, tendo-o conquistado, começa a geri-lo como um capital em vez de se esforçar por fazê-lo definhar, vemos operar-se nele a irresistível extensão do centralismo autocrático, que o mesmo é dizer-se, vemos o seu modo de vida render-se às exigências de uma política de essência burguesa. Não será necessário ter a coragem intelectual de reconhecer que, por entre tantas lutas anticapitalistas meritórias, foi efetivamente o que, sem grandes alardes, aconteceu ao PCF, e que só isto permite compreender que a sua imagem se tenha desastrosamente transformado na um partido como os outros. Desde há anos, quantas células têm ainda, fora das campanhas eleitorais, verdadeiras atividades públicas? Quando assim é, ocorre o inevitável domínio da política delegatária e da organização vertical. Para escapar a esta lógica implacável, será necessário abjurar toda e qualquer pretensão a aceder a qualquer poder. Será mesmo necessário recusar-se a participar em quaisquer eleições e, como Alceste, refugiar-se no deserto. O comunismo não é uma escola de deserção.
Há, pois, que ousar fazer frente ao antagonismo inultrapassável no atual estado da coisa política entre essas duas lógicas organizacionais, a verticalidade do poder e a horizontalidade de auto-organização, solidárias de dois modos profundamente diferentes de fazer política. Aqui reside toda a dificuldade em superar a atual forma partido, não no simples discurso, mas na realidade. Poderá talvez o facto de ainda aceitar a filosofia ser de molde a ajudar? A sorte de qualquer contradição antagónica é uma questão de dominação. Qual dos contrários imporá a sua lógica ao outro? No stalinismo vulgar, é a verticalidade do poder que domina sem partilha, ao ponto de tratar qualquer horizontalidade como delinquência fracionista. Pelo contrário, avançar para uma forma-partido feita essencialmente na sua própria autossuperação para produzir emancipação radical, sem tardar e sem reservas, isso exige que se consiga uma total inversão da dominação. A auto-organização responsável deve ir fazendo desaparecer o poder discricionário, coisa que passa, sem dúvida, por uma atenta separação das funções que o centralismo autocrático tem por regra confundir: responsabilidade interna na atividade do partido, responsabilidade externa no campo da política institucional, devendo a segunda ser garantida por responsáveis com delegação, por comissões especializadas que trabalhem com toda a representatividade e autonomia desejáveis, sob a autoridade do Comitê Nacional. O objetivo é acabar com a deletéria acumulação de poderes, que se concretiza na existência de comissões e secretariados e de altos dirigentes, mas sem contudo prejudicar a eficácia do trabalho e até talvez incitando a inventar um novo estilo comunista de intervenção na própria política institucional. Assim, porta-vozes nacionais podem, como convém, fazer ouvir a voz dos comunistas, e isto com toda a necessária latitude de improvisação e sem que a sua audiência mediática vá de par com um poder estatutário sobre o partido. É num espírito análogo que seria necessário resolver o mais crucial e mais emblemático dos problemas de direção, o do primeiro secretário. Função cuja pesada conotação histórica certamente não ajuda nem a deixar definitivamente o passado para trás, nem a apreender de modo congruente o presente, já que a função deixaria de condensar numa personalização extrema todos os poderes de um aparelho e seria de um modo bem diferente a de primeiro ou primeira entre pares, a presidir com outros e por um prazo razoável ao trabalho do Comitê Nacional, na sua função de coordenação geral das atividades do partido. Não resumiria esta metamorfose o advento de uma força comunista da qual se pudesse dizer que é de nova geração? Modificar completamente a dinâmica das atividades comunistas, de maneira a que nelas esteja sempre em primeiro plano a iniciativa de superação direta de todas as grandes alienações históricas. Diretamente conectada com esta decisiva mutação de conteúdo, fazer da célula, ousadamente redesenhada, o ator responsável, competente e inventivo dessa política, primeiro elo de grandes redes de revolucionamento social. Reconverter sem tibieza todos os poderes de direção em meios de coordenação, quer ao serviço da intervenção no terreno, quer ao seu desenvolvimento meditado. Inaugurar assim uma nova aliança entre uma renovada exigência de aprofundamento teórico e a inventividade juvenil na iniciativa prática. Eis, em poucas palavras, como se me afigura, à luz da análise aqui feita, a configuração geral de uma superação da atual forma-partido do PCF, suscetível de abrir um novo futuro para o comunismo em França e talvez noutros lugares.